Terminou a reunião entre Fernando Haddad e Geraldo Alckmin. Vamos chamar então o Bruno Pinheiro para nos contar o que ficou definido dessa conversa. Bruno, bom, agora a gente tem aí duas pessoas que são essenciais para os ditames da economia do Brasil e se falou muito ao longo da semana sobre a tal desoneração da folha de pagamento, ou a suspensão da desoneração da folha de pagamento. Como é que ficou a conversa entre os dois? Uma reunião que agendou uma outra reunião. A você uma ótima noite, sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação. Que bom falar contigo, com quem nos acompanha. Esta reunião do ministro Fernando Haddad e Geraldo Alckmin aconteceu justamente na esteira que Fernando Haddad havia anunciado novas alternativas sobre a desoneração da folha de 17 setores da economia. Nesta reunião de hoje, um pouco mais cedo, com o Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, Fernando Haddad voltou a falar sobre a reoneração do diesel, inclusive algo que foi retirado esse ICMS lá na campanha do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, quando se tornou um certo instrumento para tentar angariar os seus eleitores e conseguir vencer no segundo turno das eleições. Mas Fernando Haddad não quis antecipar o conjunto de medidas que será anunciado ainda esta semana. Isso deve acontecer na quinta-feira. Vamos ouvir o que Fernando Haddad respondeu aos jornalistas hoje um pouco mais cedo, logo após o encontro com o Geraldo Alckmin. Então, provavelmente, entre amanhã e quinta-feira, os atos vão para o Congresso Nacional. Quando tiver na Casa Civil tudo bonitinho para ser publicado, eu chamo vocês para explicar as medidas muito prudentes, muito bem pensadas, para que nós possamos pensar em ter um orçamento mais equilibrado no ano que vem do que tivemos esse ano. Recentemente eu conversei com o ministro Fernando Haddad, o que ele me respondeu, eu fiz um questionamento sobre o relacionamento, se ele vai repetir realmente essa jogada com Arthur Lira no Congresso Nacional para ser esse articulador de pautas importantes de uma agenda econômica, e o que o ministro Haddad me respondeu, que ele sempre está muito confiante na agenda que é enviada para o Congresso Nacional, que é necessário ter um certo tempo, na verdade, para articular, artigos são enviados para fazer uma leitura da conjuntura de momento e sim conseguir esta vitória. Então, em 2024 não haverá nenhuma novidade. Nós vamos rever Arthur Lira numa jogada justamente junto com Fernando Haddad para atender esses anseios do Palácio do Planalto, que é aumentar essa arrecadação em 2024. Marcelo Favalli. Bruno Pinheiro, obrigado pelas informações, e o Bruno termina aí a participação dele no nosso jornal com uma frase que ninguém gostaria de ouvir, né? Expectativa para aumento em 2024. Aumento de arrecadação significa mais gente, seja pessoa física ou jurídica, pagando mais impostos. E sobre essa expectativa para a apresentação das medidas econômicas pelo ministro Fernando Haddad, que devem sair só na quinta-feira, nós conversamos agora com o Ricardo Balistiero, doutor em economia e coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia. Professor Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Eu começo justamente não querendo dar essa má notícia ao contribuinte brasileiro. Em 2024, aperte o cinto, os pilotos sumiram, estão aqui presentes, mas pode se esperar mais impostos para equilibrar essa arrecadação? Olá, boa noite, Marcelo. Não é essa a expectativa, não. A expectativa é fazer quem não paga começar a pagar, né? Acho que esse é o ponto mais importante, né? Acho que as medidas que foram tomadas no ano de 2023 vão um pouco nesse sentido, né? Tributação de fundos, tributação de offshore, né? Exatamente para que a gente possa ter um dos princípios básicos de qualquer sistema tributário, que é a equidade, né? Então, eu acho que nós podemos estar bastante tranquilos em relação a isso, porque não há mais espaço para aumento de carga tributária no Brasil. A literatura econômica ela é vasta nesse sentido, né? E nós atingimos esse pico há muito tempo. E a carga tributária não tem subido nos últimos anos, né? Então, acho que esse é um ponto que merece reflexão, né?
Acho que as medidas principais da atual equipe econômica foram no sentido de dar mais equidade ao nosso sistema tributário. E mais do que isso, a atual equipe econômica tem como seu crédito no ano de 2023 a aprovação da medida mais importante dos últimos quase 30 anos no Brasil, que é a famosa reforma tributária, que foi aprovada com muita negociação com o Congresso Nacional e que começa a ser implantada no ano que vem, com um prazo de 10 anos até estar plenamente implantada, o que vai possibilitar que o país tenha mais racionalidade e, principalmente, dê mais competitividade às empresas, principalmente no mercado nacional. Professor Ricardo, a sua resposta, ela me acalma o coração. Eu estou falando como cidadão brasileiro e, claro, que contribuinte. Eu não quero ser um derrotista, nem aqui um alarmista, mas existe um número mágico aí quando a gente fala da derrubada, da desoneração da folha de pagamento. Algo em torno de 18 bilhões e 500 milhões de reais. O senhor falou agora há pouco de aquele que não pagava vai passar a pagar. Isso equilibra esse número aí, que está perto da casa de 19 bilhões de reais? A gente vai conseguir cobrir esse buraco? Não equilibra, né? Mas o governo agiu corretamente, né? Ou seja, para não ter mesmo essa desoneração, né? Ela gerou poucos frutos, né? Essa é a Bolsa Fiesp, né? Conhecida Bolsa Fiesp, né? A Dilma fez a desoneração lá atrás e depois ganhou um pato contra ela durante o impeachment, né? Então, ou seja, não resolveu nada, né? Do ponto de vista, repito, né? Quer dizer, se questiona, né? Quer dizer, existem setores da nossa sociedade que questionam o Bolsa Família, mas ninguém questionou o Bolsa Fiesp, né? Que permitiu que muitos empresários não pagassem tributos, mas não geraram emprego, né, do outro lado. Então, o governo corretamente aprovou o fim da desoneração. Isso é muito importante, né? Então, essas medidas todas vão compensar? Não, mas o governo definiu que nessa semana apresentaria uma proposta alternativa a o fim da desoneração, cujo veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. Então, essa conta está nas costas do Congresso Nacional e não do governo, né? Então, a nossa expectativa é que a equipe econômica, essa semana, possa apresentar algum tipo de compensação para essa medida que, repito, foi correta do ponto de vista econômico. A desoneração tinha que acabar mesmo, porque ela acabou não gerando nada além do que renúncia fiscal nos últimos anos. Professor Ricardo, queria aproveitar a sua presença aqui e trazer mais um assunto ao nosso debate econômico, falando da Bolsa de Valores, a B3 de São Paulo, a maior bolsa de valores aqui do Brasil, que terminou o dia com um novo recorde histórico, né? Elevou o seu teto a 133 mil pontos. Estou falando do mercado de capitais, mercado de ações, trabalha com a expectativa, quer dizer, o mercado especulativo, e a especulação está ligado muito à confiança. Isto é um bom sinal, embora haja notícias que venham a sair na quinta-feira, penúltimo dia útil de 2023. Mas essa sinalização da maior Bolsa de Valores de São Paulo, atingindo o seu novo teto histórico, isso aí é um bom sinal? Bom, me parece que sim, né? Legal, Marcelo. Acho que essa pergunta é muito boa, né? Eu acho que a gente atingiu o teto do ponto de vista nominal, né? Se nós formos trabalhar com o teto de 2008, quando nós chegamos a 73 mil pontos, nós ainda temos um caminho pela frente. Mas do ponto de vista nominal, realmente foi uma subida bem interessante. Essa subida tem ocorrido aí nas últimas semanas e ela se dá por alguns fatores, né? Que são todos eles muito positivos. O primeiro deles é a questão externa, né? Quer dizer, a partir do momento que houve uma sinalização clara de que o Banco Central norte-americano não subiria juros em doses adicionais, isso acabou se refletindo na atração de capitais para o mercado brasileiro. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a redução da atratividade da renda fixa no Brasil, né? Quer dizer, acabou o 1% ao mês que vigorava desde do governo anterior, né? Então, a partir de agora, nós temos taxas menores do que 1% ao mês. Então, isso faz com que o capital migre para o risco, né? Então, isso aí acaba naturalmente sendo drenado para o mercado de capitais. O terceiro elemento é que nós estamos tendo um forte aumento de commodities no mercado internacional. Acho que esse é um elemento também bastante importante, uma vez que o Brasil é um grande produtor de commodities. E a China tem demonstrado uma
resiliência do ponto de vista de crescimento, que é muito importante também, né? Então, eu diria que esses elementos todos são explicativos do porquê que a Selic, porquê que a Bolsa de Valores tem apresentado nas últimas semanas essa trajetória de alta e principalmente a taxa de câmbio também tem se reduzido aí nas últimas semanas. Então, de fato, Marcelo, você dentro da razão, essa é uma notícia muito boa e a melhor notícia ainda é que não há nenhuma razão para nós acreditarmos em qualquer reversão no curto prazo. Professor Ricardo, o senhor deixou escapar aqui Selic, deixa eu pegar esse fio para não... A gente também teve o último Boletim Focus de 2023, também uma outra notícia que era uma previsão ou houve um rebaixamento da expectativa de inflação para 2023 aqui no Brasil, cenários positivos. Diante disso, qual é a sua expectativa, pelo menos para esse comecinho de 2024, primeiro trimestre, se é que a gente consegue fazer uma conta com um curto período de tempo, essa expectativa de inflação em queda, 4,46%, se não me falha a memória, e também essa expectativa de mais uma quedinha na Selic ainda se mantém para esse comecinho de 2024? Sim, se mantém, né? E acho que aí a gente tem que resgatar um pouquinho. Lá atrás você me fez uma pergunta boa, o Marcelo, do ponto de vista de onde vai achar dinheiro para compensar aí os 19 bilhões aí da desoneração e tal. Cada meio ponto percentual que cai a taxa Selic, né, a gente reduz mais ou menos 20 bilhões de dívida pública, né? Por quê? Porque uma parte da nossa dívida pública é indexada pela taxa Selic, né? Principalmente aqueles títulos lá do Tesouro Selic, né? As antigas LFTs, né? Letras Financeiras do Tesouro, né? Título de curto prazo, muito popular lá desde os anos 70, né? Então, cada meio ponto percentual é 20 bilhões a mais no caixa, ou seja, deixa de sair esse dinheiro para poder pagar a dívida. Então, acho que esse é um ponto importante. Me parece que o Banco Central fez um movimento muito correto, né, de começar o ciclo de baixa da Selic no momento em que realmente a inflação vinha convergindo para baixo, né? Em 2023, por todas as análises, sejam do IBGE, do Banco Central e do mercado, a inflação será cumprida, quer dizer, o primeiro ano de cumprimento da meta dos últimos 3 anos, então 2021 e 2022 não cumprimos a meta, 2023 cumpriremos a meta, né? Isso abre um espaço para uma redução ainda adicional da Selic. Então a expectativa é que nós tenhamos aí o final de 2024 com a Selic aí gravitando na casa de 9%, que é uma notícia muito boa, porque nós romperíamos aí os 2 dígitos. Há muito tempo que a gente não tem Selic de 1 dígito no Brasil, e isso certamente vai gerar tração, né, principalmente no mercado de crédito, né? Então, se nós juntarmos, por exemplo, os efeitos do programa Desenrola Brasil, né, das commodities em alta, junto com os efeitos da Selic, isso certamente pode ajudar o PIB a ter um crescimento que talvez surpreenda no ano de 2024, como surpreendeu no ano de 2023. Ricardo, eu vou colocar na tela aqui o nosso comentarista, Cristiano Vilela, que pela qualidade do terno dele, alfaiatado, o senhor vê que ele é um grande pagador de impostos, né? Valores voluptuosos. O senhor estava falando aqui em investimentos, em crédito, ele ficou agitado. Então, eu quero colocá-lo aqui na pergunta para a gente tentar projetar um pouco mais de 2024 nesse campo das boas notícias. Vilela. Professor, boa noite, satisfação recebê-lo aqui na Jovem Pan. Professor, já que estamos falando de pagar impostos, e estamos com alguns pontos para se comemorar nesse final de ano na economia, mas talvez tenha faltado ao governo cumprir a lição de casa no que se relaciona ao corte de gastos, especialmente aquelas despesas que tornam a máquina pública inchada. Na sua avaliação, o governo vai conseguir, ou ele tem condições de conseguir bons resultados igualmente em 2024, mesmo sem cumprir essa tarefa da sua lição de casa? Olá, Cristiano, prazer em falar com você mais uma vez, né? Também sou, da mesma forma, também elogio a sua elegância, né? Enfim, nesse final de ano. Então, um prazer falar contigo mais uma vez. Bom, eu tenho impressão, a margem para corte de despesas é muito pequena, né? Por quê? Porque os gastos discricionários do governo, eles representam 6% do PIB, 94% 6% do orçamento, né?
94% do orçamento está comprometido com despesas obrigatórias. Então, a margem para corte é muito pequena, né? Então, às vezes a gente fala muito em cortar, mas, no fundo, nós temos um orçamento muito engessado, né? Gastos com funcionalismo público, gasto com previdência, né? E outros gastos que estão ligados à Constituição. Mas eu acho que é um esforço que o governo deve fazer, Cristiano, né? E essa é uma preocupação que eu tenho, né? Embora o ministro Fernando Haddad, como líder da equipe econômica, tenha sido muito prudente e muito hábil nas negociações com o Congresso ao longo de 2023, há muitas pressões internas para que se libere realmente um crescimento artificial, vamos assim dizer, usando as contas públicas. Isso me parece um erro, né? Acho que o governo tem que seguir nessa trajetória. Acho que foi um avanço enorme a LDO ter sido aprovado com déficit zero. Esse déficit não deve ocorrer. Quando a gente diz déficit, é déficit primário, né? Esse déficit primário não deve ocorrer, zero em 2024, mas é importante que ele esteja na LDO. É importante para passar essa sinalização ao mercado que a equipe econômica está preocupada com isso e, mais do que isso, tem o apoio do Congresso Nacional, né? Então, eu diria que esse é um avanço. Então, acho que o grande risco está aí, Cristiano. O governo, de repente, tentar buscar algum crescimento econômico de uma maneira artificial e aí incorrer, por exemplo, nas armadilhas que acabaram vitimando os últimos anos de governo Dilma. Isso seria um erro que eu tenho a impressão que a atual equipe econômica vai fazer de tudo para evitar. Bom, a gente conversou com o professor Ricardo Balistiero, doutor em economia e coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, a quem eu mais uma vez agradeço pelos esclarecimentos, por compartilhar tanto conhecimento e espero reencontrá-lo aqui na nossa programação em breve. Professor Ricardo, obrigado mais uma vez. Prazer, Marcelo, Cristiano, um grande abraço a todos.